A Elle dos Estados Unidos fez uma matéria descrevendo a Caroline desse jeito. Subestimada, mas impecável. Chique, mas sem esforço. Fácil, mas perfeitamente montada. Fresca e dolorosamente bonita. Carolyn Bessette Kennedy tornou-se uma it girl involuntária e ícone de moda no momento em que entrou na cena da cidade de Nova York há todas essas décadas. Primeiro como publicitária na Calvin Klein e depois como parceira de JFK Jr. Acredito que nesses últimos dias vocês devem ter se deparado com os mesmos milhões de vídeos que eu me deparei falando sobre o figurino por trás da atriz que vai representar a Caroline na nova série que vai sair, dirigida pelo Ryan Murphy, que vai contar a história do casal que foi considerado a própria realeza americana nos anos 90. Para além disso, a gente tem dois ícones de moda completamente atemporais. E no caso da Caroline, eu tenho certeza que com o lançamento dessa série, a gente vai ver uma nova geração completamente obcecada pelo seu guarda-roupa e ela vai se tornar a referência por trás dos looks dos próximos meses. Por isso, se tu segue esse canal, tu vai estar sempre à frente do que vai acontecer e já pode se preparar para estudar um pouco mais sobre a Caroline e descobrir o que existia por trás dos looks incríveis dela. Vamos começar com uma coincidência que eu acho incrível. Toda vez que eu vejo a sigla para o nome dela, CBK, eu me lembro de Calvin Klein imediatamente. Na verdade, essa é uma perfeita associação, porque além de ser uma grande fã da moda e de básicos essenciais, ela trabalhava na Calvin Klein. Falando sobre o nosso tema e sobre o quanto eu acredito que ela vai se tornar a grande obsessão de moda nos próximos meses, a gente tem que considerar não só o lançamento da série, que vai ser muito importante, mas também o momento em que essa série vai ser lançada. Um momento em que a moda está bem obcecada por tendências que aconteceram nos anos 90. E quando a gente fala de anos 90, existem poucos ícones tão marcantes para esse período quanto a Caroline. Falar dos anos 90 é falar sobre muitos clássicos da moda, uma grande era incrível para estudar como fazer peças básicas essenciais. E falar em clássicos de moda, básicos essenciais, Caroline foi tão imortalizada na moda justamente porque o seu guarda-roupa ele era composto pelo mais alto nível de inteligência e expertise nesse sentido. Materiais incríveis, peças que sempre funcionavam e inúmeras combinações que ela conseguia fazer com aquelas aproximadas 40 peças de roupa que eu li em algumas matérias que era o que ela tinha disponível no seu guarda-roupa e revelava um básico essencial que só a Calvin Klein conseguia fazer com tanta excelência. Falando em Calvin Klein e na relação dela com a marca, tudo começou ela como vendedora da marca. Então a história conta que ela progrediu até se tornar de fato relações públicas e foi exatamente nesse que foi o ponto mais alto da sua carreira que ela se tornou uma pessoa conhecida, a John Kennedy Jr., e foi aí que eles se apaixonaram. Mas é óbvio que, além de Calvin Klein, além de trabalhar na marca, ela tinha uma personalidade de moda muito própria, voltada pelos seus gostos pessoais, marcado por esse básico que acontecia nos anos 90. Então ela usava várias outras marcas, como por exemplo, aquelas criadas pela minha rainha de moda, Miuccia Prada. Prada, inclusive, era uma das suas marcas favoritas, mas alguns looks da Caroline também ficaram bem famosos por usar peças da Comme des Garçons. Os seus sapatos são uma das minhas partes favoritas dos looks dela, porque nem sempre eram sapatos óbvios. A gente tem uma cultura muito grande aqui no Brasil de usar chinelo para todas as ocasiões e isso ser incrível e extremamente apropriado. Mas ela também gostava muito de usar chinelo, que é algo meio inédito por lá. Além de muitas combinações de plataformas, botas e mocassins, que também é uma das minhas coisas favoritas. Tiaras e óculos faziam parte das suas composições, e sempre quando eu penso na Caroline, uma das primeiras imagens que vem na minha mente é ela usando muitas bandanas, que é uma coisa que eu amo também. Mas eu acho que existe algo pessoalmente incrível quando a gente fala sobre ícones de moda que ficaram muito caracterizados por usar roupas que são básicas. Ou seja, não tem nada demais se a gente parar pra pensar nessas produções, mas qual então seria o motivo por trás de as pessoas serem obcecadas nisso e lembrar especificamente desses nomes quando a gente fala de básicos essenciais? Eu acho que existem dois exemplos excelentes disso, a Caroline e a Diana. E quando a gente fala exatamente sobre essas duas personalidades, as pessoas não vêm só pelas roupas, mas por quererem ser elas. Todo encantamento vem disso. E aí as roupas acabam se tornando uma consequência de quem a pessoa é e por ser um dos modos mais fáceis de a gente se conectar visualmente com alguém, essas roupas acabam se tornando ícones imortais. Nos anos 90, especialmente, a Caroline era um grande ícone, porque existiu uma grande expectativa a respeito de quem se tornaria a nova namorada daquele que era considerado pela mídia norte-americana o solteiro mais cobiçado.
Então, quando ela apareceu, meio que existia um magnetismo natural em cima de tudo que ela fazia. E sua presença tornava absolutamente tudo mais interessante para aquelas pessoas que gostavam de moda, mesmo quando ela não demonstrava nenhum interesse em falar com a imprensa, por exemplo. A sua vida foi marcada por vários momentos incríveis relacionados à moda, mas acho que um dos mais imortalizados no imaginário coletivo foi no seu casamento, onde ela usou um designer praticamente inédito. A sua peça foi desenvolvida por um amigo pessoal, o Narciso Rodrigues, que também trabalhava junto com ela na Calvin Klein. E eu acho que uma das coisas mais incríveis que eu considero sobre essa produção e que dá pra ela um toque muito mais Carrie Bradshaw do que já tem, é o fato de que ela casou usando Manolo Blahniks. Falando sobre características importantes das suas assinaturas de estilo, a gente também tinha uma Caroline que era muito despreocupada com o uso de joias. E eu acho pessoalmente que essa era uma característica muito pessoal dela, justamente porque hoje, quando a gente viveu esses 5 anos muito fortes de Clean Girl, todos os manuais que existiam na internet falando sobre como ter esse look básico, mas incrível e bonita todos os dias, falavam que um dos pilares mais importantes para te ter um look interessante, apesar de básico, era justamente tu usar muitos acessórios. A Caroline quebrava completamente essa ideia. Os looks dela continuavam sendo absolutamente incríveis. Outro ponto importante pra gente considerar a respeito de por que existia todo esse encantamento pelos looks dela é porque, na verdade, existia uma grande expectativa por ver quem iria levar pra frente o legado que a sua sogra tinha construído na moda, a Jacqueline Kennedy. A Jack foi um grande ícone memorável nesse sentido, e eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso pra vocês lá no meu TikTok. Então, a mídia queria muito ver alguém que assumiria esse novo papel, e a pessoa que eles mais queriam pra isso era justamente a sua nora. Apesar de a gente saber, e a gente tá fazendo esse vídeo agora sobre ela 26 anos depois, infelizmente o legado da Caroline foi curto. A sua trágica morte aconteceu em 1999 em um acidente de avião ao lado do marido e da irmã. Mas apesar de curto, o legado dela resiste e resiste muito bem. Se você reparar bem, vai encontrar Caroline nos desfiles atuais, nos editoriais das grandes revistas e até no feed do Instagram. A Hailey Bieber carrega muito da Caroline Kennedy. O visual limpo, o cabelo preso, os jeans retos, as camisas brancas. Se tu quiser um exemplo mais palpável no Brasil, a gente ainda tem a Catarina Torini. Como eu disse, os looks da Caroline representavam mais do que looks em si. Eles carregavam também o desejo que boa parte das pessoas tinham em ser ela. Isso não deixa de tornar incríveis muitas das suas produções e fazer com que a gente ainda sonhe em usar vários looks que ela usou. Com o lançamento dessa nova série, vai ter muita coisa falando sobre os looks dela nos próximos meses. Mas até lá me conta nos comentários o que tu já sabia sobre o estilo dela, se tu já conhecia. É isso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, um comentário, me seguir nas outras redes sociais e tudo que vocês sabem que é super importante pra mim. Um beijo, eu sou a Anne e até amanhã pro próximo vídeo.